Vamos falar agora, nesta parte, sobre esta questão do humanismo na Itália. Temos aqui Dante Alighieri, e há um grande destaque porque ele vai escrever o livro A Divina Comédia. Ele escreveu um livro imenso. E ele escreve exatamente entre esse período de 1307 a 1322. O que eu gostaria de destacar exatamente na Divina Comédia é que ele é um poema, é um livro de poema, é um épico no sentido de contar uma saga. E eu quero diferenciar aqui esta questão, este termo. Na realidade, conta uma saga, uma aventura bem a gosto dos heróis épicos, porque nós vamos ter o próprio poeta, que ele se encontra ali no meio da floresta, de repente ele desce e ele vai para o inferno. E justamente a Divina Comédia, ela vai ser dividida em inferno, purgatório e paraíso. É um livro longo, dividido ali em 3 partes. O que nós vemos destas 3 partes? Só da divisão nós podemos perceber os pilares da Igreja Católica. Que é justamente a doutrina de inferno, purgatório e paraíso. Mas, ao mesmo tempo que ele apresenta já nessa divisão os pilares da Igreja Católica, quando o próprio poeta, o Dante, o próprio poeta surge ali rapidamente, ele aparece no inferno, quem vai guiá-lo pelo inferno vai ser o Virgílio. Lá, o escritor da obra A Eneida, o escritor da Antiguidade Clássica. Então, nós temos este valor ali da Antiguidade Clássica, que ele vai conduzir por todo o inferno, várias temáticas vão ser apresentadas, vai passar pelo Rio dos Mortos, como havia em várias epopeias, né? O reino ali do Deus que comanda o inferno, do Hades, que é o Hades, e tudo mais. Então, nós temos esta ideia convivendo. Por quê? No humanismo, nós vamos ter 2 frentes. O bifrontismo, que é exatamente o teocentrismo, e o antropocentrismo. Quando eu falo que é um poema épico, porque conta esta saga, toda esta aventura fabulosa, ela é uma aventura fabulosa. Que exatamente isso mostra a ideia de épico. Contou uma aventura, reconstruiu uma história de um povo, de uma nação, nós temos a ideia de um épico. Então, a própria história do poeta. Observe-se que, a partir dessa ideia humanista para o Renascimento, o homem volta-se mais para si. Há uma ideia de um individualismo, nesse sentido do homem, do ser. Embora a ideia de Estado e nação já comece a se formar em várias partes do mundo. Por que não é uma epopeia? Eu estou dizendo aqui, é um épico, mas não é uma epopeia. Porque a epopeia tinha uma estrutura própria. Então, essa estrutura própria da epopeia, como é que esta epopeia ela era dividida? Ela tinha a proposição, que era o tema, o que o herói ia passar, qual seria o motivo da narração. Tinha ali uma invocação,
uma dedicatória a uma pessoa importante da nação ali, e depois disso a narração dos fatos e o desfecho, não esquecendo que havia um narrador onisciente. Era um poema narrativo, tanto é que a narrativa ela vai se originar da epopeia. A Divina Comédia ela não é dividida em cantos. Ela é dividida em 3 partes: inferno, purgatório e paraíso. Exatamente, o Vigílio ele vai conduzir Dante por todo o inferno, pelo Hades, até chegar ao purgatório. Ela vai apresentar todas as fases do purgatório, e lá a amada Beatriz vai pegar o poeta da mão do Dante, do Vigílio, e vai conduzi-lo ao paraíso, porque o Vigílio não pode passar a partir daí. E justamente é toda uma teoria ali e filosofia da Igreja Católica, onde vai ser apresentada a questão teológica, e entre o amor divino e o amor da amada Beatriz, o poeta vai optar pelo amor divino. Bifrontismo. Então, nós temos aqui 2 frentes características mesmo deste período humanista. E vocês percebam que não se choca, não causa conflito, como vai ocorrer no Barroco. O Barroco vai ter antropocentrismo e teocentrismo, mas é um homem, o homem da época, quando eu digo homem, homens e mulheres, realmente com medo. É a escola, é o estilo do absurdo, do exagero, porque eles querem chamar a atenção, um momento realmente difícil. Então, aqui, só para realmente reafirmar o que eu já falei, a obra-prima de Dante Alighieri é da literatura italiana, a Divina Comédia, não pode ser considerada uma epopeia, pois não é a história ficcional de um herói que, pelas suas façanhas, fundou, glorificou uma nacionalidade. A Divina Comédia não trata nem das origens, nem da exaltação do povo italiano. Esta obra é classificada como um poema didático-alegórico. Didático porque tem uma finalidade educativa, e alegórica porque os ensinamentos são ministrados por uma espécie de símbolos, ou seja, signos materiais que têm significação espiritual. A grandeza do poeta italiano reside em ter conseguido elevar à categoria da universalidade os problemas seus e da sua terra natal por meio da força transformadora da arte. O parentesco de A Divina Comédia com a poesia épica greco-romana é evidente. O próprio autor de Eneida, Vigílio, aqui deveria ter um acento, é escolhido como mestre e guia espiritual do poeta, sendo um dos 3 personagens principais do poema. Um dos personagens ou uma das personagens, tanto faz, tá? Personagem é um substantivo, claro, de gênero incerto, mas ele admite os 2. Tranquilo. Então, quando fala uma coisa ou outra, não pensem que está errado. Então, há semelhança exatamente deste poema com a epopeia, mas não é uma epopeia. Divina Comédia, né? No começo ele só iria chamar mesmo de comédia, e a comédia, para aquela época, não significava que é o tipo de comédia que nós conhecemos hoje. Então, a comédia, no geral, é algo que naquela época, para o Dante, era algo que apresentava uma certa dificuldade, mas no final era possível ter um final feliz. Então, por isso, comédia. Por isso que ele chamou de comédia. Não é a ideia de morrer de rir, de palhaçada, de piada, não é isso. E mais tarde houve este apelido, né, este adjetivo de divina. Por isso que ficou sendo a Divina Comédia. Que é estranho entender como é que um livro desse pode ser comédia com o nosso pensamento de hoje. Não dá para entender. Trechos, né, de quando ele estava ali no Rio dos Mortos, atravessando na barca com o Vigílio. Petrarca. Petrarca ele foi considerado o pai do soneto. Então, o soneto ele é um estilo de poema lírico. Ele faz parte do gênero lírico. O gênero lírico, que nasce lá na Antiguidade Clássica, ele vai tendo várias ramificações.
Se a gente pega a ideia do soneto, o soneto ele é um estilo, é um gênero literário. E nós vamos ter aqui o soneto que ele vai apresentar vai apresentar 2 quartetos. Duas estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Nossa, eu pensei que eu fosse ter mais coordenação motora. Mais ou menos isso, tá? Então, 2 quartetos e 2 tercetos. Nós temos um soneto, com exceção do soneto inglês, que ele tem uma estrutura diferente. E o soneto clássico, ele tem um esquema de rima diferenciado, ele possui rimas ricas. Tanto é que tinha uma questão do Enem que trabalhava lá um soneto do Drummond, que ele fazia um soneto com 2 quartetos e 2 tercetos, mas ele não colocava rimas ricas, e era isso que estava errado para a ideia do soneto clássico. Nós vamos ter no humanismo, só para lembrar o seguinte, a medida velha é do humanismo. E o que vai ser a medida velha? São os versos de redondilha maior ou menor. Redondilha maior, versos de 7 sílabas poéticas, os heptassílabos, e menor, 5 sílabas poéticas, os pentassílabos. Quando chega no Renascimento, a medida nova, Renascimento chama de medida nova. São os versos decassílabos. 10 sílabas poéticas. Que para isso é preciso saber, claro, versificação. Tem que saber. De vez em quando tem uma questãozinha que precisa saber. E nós vamos verificar muitos sonetos decassílabos, muitos sonetos decassílabos. E a ideia do soneto, alguns dão a autoria a Petrarca. Tanto é que no Renascimento, Camões ele vai ter muitas obras líricas, entre elas o soneto. Não é que ele vai escrever só soneto. Camões ele vai fazer muitas poesias palacianas, que a poesia palaciana é aqui do humanismo. Inclusive, nós vamos verificar depois a ideia da poesia palaciana. Então, ele vai fazer bastante poesia palaciana, cantiga, a trova, esparsa, tudo isso ele vai fazer. E os sonetos também. E nós vamos ter o Giovanni Boccaccio, que ele também vai escrever um livro que é Decamerão, que é o mais importante dele, estilo já quase um estilo novelas que nós conhecemos e que vai trabalhar ali a vida do povo. Na realidade, nós temos destaque a estes 3 autores que eles são ali da época do humanismo italiano. Vamos ficar nesta aula, daqui a pouquinho nós voltamos.